Olá, boa noite. Graça e paz, galera. E aí, tudo bom? Já tem um pauzinho aqui, ó. Tudo jóia, pessoal? Graça e paz, sejam bem-vindos. Vamos lá, tem o pessoal chegando aqui. Como é que vocês estão? Aí a Raíssa. Vamos lá, hoje a gente vai bater um papo muito interessante, muito bom, muito importante. Vamos aproveitar esses primeiros minutinhos para a gente compartilhar esse link, tá bom? Com o nosso pessoal aí nos grupos de WhatsApp. Então faz uma gentileza para mim, você que já está aqui com a gente no ao vivo, esse comecinho aqui, vamos aproveitar para mandar esse link para a galera? Vocês me ajudam nisso? Pode ser? Oi Amanda, oi pessoal, a Mari. Vamos aproveitar esses primeiros minutinhos para a gente compartilhar o máximo que a gente puder esse link da live ao vivo, tá bom? Pode ser assim? Posso contar com vocês? Mari, faz uma gentileza para mim, você que já está online aqui também, manda esse link lá no grupo dos líderes regionais de Ministério Jovem, por favor. Tá bom? Faz favor aí. Sejam bem-vindos, todos bem-vindos. Muito bem, galera, muito bem. Olha aí a galera entrando. Não sai daqui, tá bom? Já já eu vou colocar aqui ao vivo o restante da galera. Tá bom? Que vai participar com a gente aqui. Aproveita esses minutinhos iniciais para a gente compartilhar. Bem-vindo, Luciano, Andressa, Laís, Mari, Davi. Vamos fazer o seguinte, vamos combinar aqui, olha, rapidinho, vamos compartilhar esse link com o máximo de pessoas que a gente conseguir aí, esses primeiros minutinhos. Diego, bem-vindo também. Vamos aproveitar e mandar esse link lá pra galera, pro pessoal, Maria Lima, bem-vinda também. Todos sejam muito bem-vindos. Olá, Rafa, boa noite. Mari, manda aqui pra mim, Marivani, manda aqui pra mim já o teu... Raquel, bem-vinda, viu? Rafa, bem-vinda. Raquel, bem-vinda. Manda aqui a solicitação pra eu te colocar, Mari. Tiago também já tá aqui, nosso convidado de hoje. Primeira vez que a gente vai fazer uma live juntos, hein, Tiagão? Laís, bem-vinda. Laísa. Todos bem-vindos. Tiago, se você quiser já entrar com a gente aqui para dar boa noite para a galera, manda aqui para mim a solicitação para entrar, que eu já aceito você aqui. Rosiane, bem-vinda. Vamos aproveitar esses primeiros minutinhos e vamos começar a compartilhar esse link com o máximo de pessoas que a gente conseguir. Pode mandar nos grupos de WhatsApp ou aqui também pelo direct, né? Pra galera aí, por favor, tá bom? Aê, deu certo. Agora sim. Aê, deu certo. Às vezes é meio embaçadinho aqui na hora de entrar, né? Mas deu E tudo certo. tá dando certo aí, está legal agora. Pronto. Olha, dessa vez foi direto assim, né? Não fica a parede. Olha aí, a gente vai começar a se apresentar aqui para vocês, eu e a Mari. Eu acho que vocês, quem acompanha aqui o Garotas da Promessa, ou o Ministério Jovem Geral, já viu a gente fazendo algumas lives por aqui, lá no @do MJ também. A gente grava os programas Up Altos Papos também, que é um programa da grade do TV Viva Promessa. Então, vocês estão vendo a cara da gente aí toda hora, né, meu povo? E aí, eu quero que vocês conheçam o nosso convidado de hoje, que também gosta muito de vídeo, também é um carinha aí que também usa as redes sociais pro bem. Não é verdade, gente? É uma pessoa que também usa as redes sociais com aquela ferramenta também de evangelismo e tal. E hoje ele vai ajudar a gente num assunto muito importante. Então eu gostaria, Tiagão, que você falasse pra gente aí de onde você é, a igreja que você congrega, qual é a sua profissão, casado, solteiro, quantos filhos. Fala tudo aí. Bom, pessoal, boa noite a todos, graça e paz. Como já foi anunciado, me chamo Tiago Fontes. Eu congrego na igreja do município de Areia Branca, aqui no estado de Sergipe. Sou casado, sim, tenho uma filhinha vai fazer 5 meses agora, dia 11, dia 10, vai fazer 5 meses. Muita alegria aqui de participar com vocês.
Vejo muitos jovens aqui da IAPA Areia Branca, né? Inclusive o líder de jovens, o Lu, está aqui também. Muitos jovens, minha esposa participando. E eu fico muito feliz de poder estar no dia de hoje contribuindo com vocês. A minha formação, eu sou bacharel em serviço social e atualmente, ao longo dos meus quase 11 anos, eu estou no município. E pretendo, de alguma maneira, hoje colaborar, contribuir com vocês com a temática, como você disse no início, muito importante e que vai enriquecer esse bate-papo de hoje à noite. Então, meu muito obrigado, não vou demorar, e é um prazer estar aqui com vocês. Para a gente que é um prazer muito grande estar com você, né? Ter você aqui com a gente tem aí até outras ideias de outros temas que a gente achou interessante, que depois a gente trazer você aqui com a gente também para a gente conversar. Eu acho que tem muita coisa para acrescentar. Graças a Deus, eu louvo muito a Deus, eu sempre falo isso para a Mari e para o restante da equipe, que a gente vem descobrindo muitos talentos espalhados pelo Brasil, pessoas da igreja formadas, que vão atrás, super profissionais, pessoas engajadas realmente com o reino, dispostas a ajudar. Então isso para a gente é muito, muito importante, né? A gente sai só desse ciclo da própria equipe do Ministério, que é maravilhosa, óbvio, mas a gente não fica limitado à equipe, então a gente vem tendo, graças a Deus, um leque enorme de profissionais promessistas espalhados por tudo quanto é canto do Brasil para nos auxiliar. Então isso é muito gratificante, muito importante. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que não é que pegou a gente de surpresa, né? Não vou dizer assim, mas que assusta um pouco a gente, né? Porque a gente vai falar sobre PACS. PACS é P-A-C-K-S, ou PEC, né? No singular, que é o pacote de fotos e vídeos. Os PACS, pacotes de fotos e vídeos, que vem crescendo na internet, é uma nova modinha, digamos assim, na internet, que vem crescendo, e aí nos assusta muito quando a gente fica sabendo que até no meio cristão também tem meninas e meninos envolvidos com esse tipo de prática, certo? Então, não era uma novidade que existia já alguma coisa assim já na internet, até porque tem aí já os online fans, né? Que são vídeos que as pessoas fazem ao vivo, lives ao vivo, que mostram uma certa sensualidade e tudo mais. Até a gente já estava sabendo disso. E agora surge, então, essa nova modalidade, que são a venda de pacotes de fotos e vídeos pela internet. Eles utilizam as redes sociais como o WhatsApp, é muito negociado isso pelo Twitter, e também grupos enormes, gigantescos no Telegram. Então, eu queria falar para vocês assim, galera que vai ouvir a gente aqui, o assunto é muito sério, é bem importante a gente discutir. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção no que a gente vai explicar para vocês e que vocês também pudessem replicar isso nas igrejas, conversar com os seus grupos de jovens e adolescentes nas igrejas, pais e filhos em casa. Então, todas essas dicas do Tiago Avani é terapeuta, né, psicanalista, o Tiago trabalha em conselho tutelar, então você vai ver quanto isso pode ir longe, o quanto isso pode prejudicar as nossas famílias, as nossas igrejas, a nossa sociedade. Então, eu queria começar, já que a gente deu um resuminho assim, do que é o tal pacote de fotos, o PECs, né? Eu queria que vocês explicassem pra gente, Tiago e Vani, gostaria que os dois falassem um pouquinho, porque cada um vai falar numa área diferente, né? Sobre o porquê que é tão importante a gente falar sobre esse assunto. Tá bom? Primeiro a gente começa por aí, a gente vai desenvolvendo aqui os perigos, quais os alertas que a galera precisa ter. A paz, pessoal, tudo bem com vocês? Né? Que bom, mais uma vez, a gente poder estar juntos aqui. Dessa vez com essa pessoa aqui maravilhosa, que é o Tiago, né? Tiagão. Deus abençoe grandiosamente sua vida, Tiago. Faz tempo que a gente não se vê, hein, cara? A gente mora logo aqui, pertinho, um do lado do outro, né? Enfim, a gente entende, né, que é muito importante a gente tratar sobre esse assunto que aparentemente é uma coisa inocente, né? Foto do pezinho, o que tem? Né? Foto do pezinho, gente. Meu pé não faz nada demais, né?
Não tem nada demais uma foto do pé. E a gente percebe que muitos adolescentes, na verdade, é o público maior, né, que vende as fotos. Esse público é um público adolescente, começando ali pela pré-adolescência. Então, olha, pais, mães, né, fiquem atentos. Começando pela pré-adolescência, os adolescentes aí vendendo suas fotos, né, começando de uma forma que parece inocente, parece que não tem nada demais, é só para ganhar um dinheirinho extra, né? Mas a gente vai ver aqui durante essa conversa que tem muito mais envolvido, inclusive impactos emocionais, impactos no comportamento, mudanças, né, na vida espiritual, na vida social, nos relacionamentos. Então, os impactos são muito grandes que acontecem, e não só para o momento atual que a pessoa vive, mas também futuramente, né? Porque todo o impacto emocional, ele gera situações, provocam situações que obterão resultados, consequências mais à frente. Muitas vezes a gente sofre hoje coisas que a gente passou ali pela infância, pela adolescência, pela pré-adolescência, e a gente vai descobrindo situações negativas, situações ruins, né? E quando a gente entra numa sala de terapia, a gente começa a descobrir, meu Deus, isso foi lá na infância, é por isso que eu estou assim hoje. Então, situações como essa, né, que está acontecendo hoje em relação a aspectos, né, elas também trarão resultados mais lá na frente. Durante a nossa conversa, a gente vai falar um pouco sobre que tipo de resultados são esses, que consequências são essas, né? Mas na área da terapia, da psicanálise, a gente tem esse caminho aí, né, infelizmente, que as nossas adolescentes estão trilhando, né? O Tiago fica à vontade aí para falar um pouco mais, Tiago, né, acerca de outras consequências, de outras situações, da importância daí de a gente falar sobre isso. Eu me somo à sua fala também. O que aparentemente parece ser uma brincadeira ou algo lucrativo para alguns, pode ser um precipício, como já colocado, espiritual, social, familiar e pessoal. E isso não só atinge hoje ao público feminino, especificamente falando, porque até então os PECs, em tese, seriam voltados para adultos maiores de 18 anos. Só que hoje nós temos uma realidade diferenciada. Essas PECs têm sido produzidas por adolescentes e crianças, né? Então, a gente entra também em uma área de crimes sendo cometidos, e dentro dessa área, algumas consequências que a gente pode ter da questão pessoal, de mexer com o eu pessoal, e também de mexer com vidas, né? E quem sabe em alguns momentos até falarmos em morte, porque o assunto ele é tão sério que ele pode se caminhar também para consequências não só emocionais, mas físicas também. E dentro da fala da Andréa, da Ivani, eu acho importante que todos nós que estamos aqui hoje possamos entender que a igreja ela tem um papel social, e a gente não pode se omitir a isso. Mas a gente deixa na mão de Deus, a gente ora, Não, gente. O nosso papel social, Deus designou para a gente. Então, que todos nós que estamos aqui hoje participando dessa live possa ser um mediador desse assunto e um combatente, sempre que tanto o público feminino precisa ser respeitado, quanto crianças e adolescentes precisam ser respeitados, e a igreja não pode silenciar a isso. A igreja ela tem que ser o porta-voz, hastear a bandeira da justiça social e fazer a justiça acontecer, dentro e fora das igrejas. E aí vocês vão entender, né, durante o percurso da conversa, o porquê dessa questão do papel social é tão importante na igreja. Porque, às vezes, a igreja ela é divisor de águas na própria sociedade. Então, também a minha fala, para não me prolongar tanto, foi só, acredito, uma fala de apresentação, mas com certeza os PECs, né, dos pezinhos, né, até então a gente inicialmente acha engraçado, legalzinho, mas a profundidade disso aí é um negócio obscuro, e dentro de uma visão espiritual, né, a gente sabe que o inimigo vai se aproveitar muito e tem se aproveitado muito para levar a nossa juventude nessa caminhada.
Muito bem. Eu queria aproveitar e perguntar para vocês que já entraram aqui na live, até agradeço o número de pessoas que estão ao vivo conosco, porque o assunto realmente é bastante sério e é mais uma onda, né? A gente sabe que tem várias coisas acontecendo no mundo cibernético. O Thiago já deve conhecer muitas histórias. Eu vejo muitas coisas trabalhando com internet, como social media, marketing digital, então a gente acaba sabendo de muita coisa. Até por estudo e curiosidade também, né? Porque eu gosto muito de comunicação e jornalismo, então a gente acaba vendo muita coisa, assistindo muitas coisas. A Vani também, nessa área de terapia, de psicanálise, também tem lá os grupos de estudo, então ela também está sabendo, também tem visto muitas coisas. Então eu quero aproveitar e deixar para vocês que estão assistindo e os outros que vão assistir depois, esse canal aberto para vocês. Para debater, para conversar, para fazer grupo de meet, para a gente se reunir aí em particular com o grupo da sua igreja, se vocês precisarem, estamos todos aqui à disposição. É só conversar com antecedência, né, Thiago, Vani? Que a gente se junta, a gente faz, quando um Com não puder, o certeza. outro pode. A gente se junta, trabalha isso com os grupos fechados, se vocês precisarem. Porque aqui a gente está online ao vivão, entendeu? Depois vai ficar gravado isso aqui para muitas pessoas que vão assistir depois. Mais alguns assuntos, se vocês quiserem tratar mais particular na sua igreja, a gente faz também, tá? A gente não pode ir aí até vocês, a gente reúne como aqui no online, faz um grupo de meet, um Zoom e a gente vamos para cima, tá bom? O que a gente não pode é deixar de falar, deixar de conversar. Então, eu até gostaria de perguntar para você que está assistindo se você já conhecia essa nova onda de venda de fotos e vídeos na internet. Quando a gente está falando dos packs, quando a gente fala assim, ah, parece inocente, por quê? As primeiras, vamos dizer assim, os primeiros, talvez, era uma onda assim, venda do foto do pé, tá? Então, as meninas que fazem essas vendas, primeiro começando com as meninas, até tinha esse título, pack do pezinho, tá? Então, elas tiram foto do pé e vendem um pacote de fotos do pé. Parece ridículo? Parece uma coisa mais besta do mundo? Pois é, mas tem gente que gosta, né? Tem gente que fora daqui, em outros países, onde, por exemplo, as mulheres andam muito cobertas, certo? Que quase não se mostra o corpo, são o maior público que compra esse tipo de foto e vídeo. Então, eu queria que você entendesse que por que eles compram? Porque existe um fetiche. O que é um fetiche? É um tipo de tara, um tipo de excitação que a pessoa sente ao visualizar o pé, as mãos, ou sei lá, vai longe isso aí, tá, gente? Então, assim, é coisa de maluco, coisa que cada um tem seu gosto, cada um tem suas doideiras, entendeu? E aí, gente, eu queria falar pra vocês o seguinte: tem, infelizmente, que é o que. Eu penso assim, sabe, Thiago, Mimari? Quando as pessoas estão no mundo, elas não têm um compromisso com a palavra de Deus, quando elas não conhecem a palavra, eu acho que até não é que é aceitável, mas a gente entende que as pessoas estão buscando dinheiro fácil, de uma maneira rápida, muito até por conta da pandemia, as pessoas ficarem em casa, que foi onde deu aquele auge, vamos dizer assim, todas as questões da internet se intensificaram muito. O número de acessos à pornografia aumentou, o número de separações aumentou, o número de pessoas deprimidas e ansiosas aumentou. Então, automaticamente, tudo que vem junto com isso, todos esses problemas vêm junto com essa questão do isolamento. Todo mundo entende isso, certo? Então, quando as pessoas estão fora da palavra, que elas não entendem o que Jesus Cristo fez por elas e tudo mais, o Espírito Santo não habita nelas, até a gente entende que o ser humaninho lá busque refúgio, né? Busque lá os seus meios para arrumar dinheiro. Embora seja antiético, embora seja perigoso do mesmo jeito, embora vidas estejam, né? Está correndo risco, entendeu? Agora, quando a gente traz isso, a gente percebe que até entre o meio cristão começa a ter esse tipo de coisa, aí me preocupa. Aí a coisa muda de figura, porque eu falo assim, não é possível que o ser humano lavado e remido pelo sangue de Jesus, ele se deu desplante, entendeu? De se dispor nesse nível. E não é adulto, porque a pessoa adulta, ela tem consciência do que está fazendo, ela tem noção do que ela está fazendo. Acima de 18 anos, as pessoas têm noção, uma mínima noção do que estão fazendo, certo?
Os de menor, gente, pelo amor de Deus, criançada de 13, 14 anos envolvida com pornografia, com venda de fotos, com venda disso aqui, venda de vídeo, juntando material pedofilia na internet para arrumar dinheiro, é o fim da picada. Tá entendendo? É o fim da picada. Não dá para admitir. Aonde é que a gente vai parar? Vamos lá. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão, tá? Dos perigos que rodeiam, para a gente alertar pais, mães, professores de escola bíblica, professor, de modo geral, a galerinha aí que está ouvindo a gente. De primeiro, como você falou aí, né, Andréa, a maior colaboração é com a cultura pornográfica, né, infelizmente. E aí a cultura pornográfica envolve de tudo, né? O Tiago pode falar um pouco mais a respeito dos crimes aí que acontecem, eu não entendo muito dessas leis, Tiago, esse negócio que eu vou jogando aqui no colo. Mas na realidade, né, uma garota, quando ela, ou uma garota ou um garoto, né, porque começou lá com as meninas, mas muitos meninos também estão nessa onda, né? Estão também vendendo suas fotos, estão vendendo seus vídeos. Inclusive, o Tiago citou até anteriormente sobre crianças, né? Então, crianças mesmo aí de 8, 7, 8, 9 anos também que têm feito suas vendas. Os pais, né, que acabam deixando, permitindo, né? A criança está ali, então não existe uma supervisão, não existe um cuidado, e a criança está ali, no mundo dela, ali dentro, jogada dentro da internet, que é um mundo muito grande, e você está com os bons e com os maus, e infelizmente crianças que acabam fazendo esse tipo de negociação também, né? Então já fica aí a dica, olha, preste atenção no que seus filhos estão vendo, que vai que eles sejam um desses, né? E o mundo pornográfico, né, ele acaba sendo sustentado também por esse tipo de situação, né? De início, o público-alvo para venda são os árabes, os chineses e os coreanos. E aí eu queria chamar a atenção para essa questão dos coreanos. Por quê? Os árabes, a gente sabe, eles têm fetiches por pés. Né? Você vai olhar a cultura da Arábia, a gente sabe que eles têm fetiches por pés, porque não é uma coisa que eles veem. Então, para a gente aqui, que todo mundo vê tudo, não tem, né, tanta coisa assim. Só que existe uma coisa que é um vício, né? A atração sexual por pés é um vício pornográfico. Então, eles têm essa atração, já é um público-alvo assim, muito, muito fácil se alcançar. E tem os chineses que não podem fazer nenhum tipo de negociação pornográfica com as suas mulheres. É crime, assim, se for pego, tá, eles vão pagar a penalidade. Então, não pode de jeito nenhum. No Brasil, a coisa é muito fácil. Né? No Brasil, a cultura pornográfica ela é muito aberta. Infelizmente, ela alcança todas as faixas etárias, né? Infelizmente, o acesso é muito livre, muito livre. Então, mas não existe somente esses públicos. Aqui no Brasil existem pessoas, existem homens e mulheres que também têm fetiches, né, por partes do corpo. Então, eles também compram. Mas eu quero chamar a atenção, como eu estava falando, em relação aos coreanos. Por que em relação aos coreanos? Muitas adolescentes estão entrando nessa onda por causa dos doramas. Tá ligada nos doramas? Aqueles filminhos, aquelas sériezinhas bonitinhas, né? Japonês e tal. Tudo muito romântico, né? A ideia dos coreanos, quando a gente vai olhar a razão da existência, da origem dos doramas, a intenção por trás é para cobrir uma imagem real e trazer uma imagem, né, fantasiosa acerca da forma como os homens tratam as mulheres, né? Então, a gente vai dentro da cultura, a gente sabe que é uma cultura machista, né, uma cultura violenta, infelizmente, e a rede midiática, né, da Coreia
teve a ideia de mudar a imagem diante dos públicos, né? Diante dos públicos além da Coreia. Mudar essa imagem, tirar essa imagem rústica, essa imagem violenta da Coreia. Então, eles resolveram criar os doramas para trazer uma sensibilidade, para mostrar que os homens lá, eles são amorosos, eles são carinhosos, eles são cavalheiros e tudo isso que os doramas mostram. O que acontece? Os doramas têm mexido muito com a cabeça das meninadas, né? Então, a gente vê muitas meninas que estão sonhando em ir para a Coreia, que querem deixar pai e mãe tudo na vida para poder ir lá para a Coreia, porque lá na Coreia, né, eles trazem a falsa ideia de que lá a pessoa vai ser bem-sucedida, de que vai fazer um casamento rico, de que vai fazer um casamento com um homem amoroso, um homem super apaixonado, que ela não vai sofrer e que ele vai dar a vida por ela e tudo mais, né? E principalmente a questão financeira. Então, elas acabam entrando nessa ilusão, nessa paixão de que realmente elas vão ser as meninas mais sucedidas da face da Terra. E isso facilita, né, a venda, isso facilita o comércio, porque elas querem, de alguma forma, alcançar esses homens. Então, os coreanos têm facilidade em conseguir, né, a comercialização dessas fotos, a comercialização desses vídeos. Elas facilmente fazem isso porque, né, estão iludidas, querendo fazer. Isso é uma das razões, certo? Uma das razões. E uma das colaborações aí com essa venda, certo? Então, está ajudando a sustentar o comércio coreano, um comércio criminoso também por trás do comércio coreano. Existe um comércio criminoso, existe um comércio pornográfico dos árabes, dos chineses, né? E aqui no Brasil. A prostituição, porque, olha só, eu vou falar assim muito abertamente, certo? Então, é para você chocar mesmo. Quando você vende o seu pezinho, quando você vende sua mãozinha, seu umbiguinho, né, sua barriguinha e tudo mais, porque já chegou na fase dos nudes, né, infelizmente. Sabe o que acontece do outro lado, com quem tem fetiche, tirando a parte da criminalidade, vindo somente para a parte pornográfica e da prostituição. Lá do outro lado tem um cara que está pegando a foto do seu pé e está masturbando, pensando nele. Ele está pegando a foto da sua mão e está fazendo a mesma coisa. Né? Então, existe um ato sexual por trás disso. Aí você olha só como é nojento isso, né? Porque, sinceramente, gente, você imaginar que a pessoa está pegando fotos suas, né? E está fazendo uma ação dessa, né? Está masturbando lá do outro lado, pensando sexualmente em você, na sua parte do corpo. Isso é indigno, né? É indigno. Então, isso é muito desonesto com o nosso corpo, é muito desonesto com a gente, né? Então, a gente entra no mundo da prostituição e, às vezes, não está nem fazendo ideia que é isso que você está fazendo, né? Então, meninas de 12, 11, 12, 13 anos estão ali no mundo da prostituição, estão se prostituindo sem saber que estão se prostituindo, né? E porque está fazendo parte, porque a prostituição em si não é só o ato de você ir lá e você fazer a prática sexual diretamente com a pessoa. Isso, não é. A venda da foto para um ato sexual já é prostituição. Né? Então, está colaborando aí com a prostituição, né? Como você falou aí, os fetiches, que é esse ato sexual através de uma visão, de uma imagem, de um objeto, né? Então, é muito nojento isso, é muito nojento. Eu vou deixar o Tiago falar, porque senão eu vou falar tudo aquilo que o Tiago não tem que falar. Né? E, Tiago, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a questão da pedofilia aí, né? Essa colaboração com a pedofilia, porque não é só a questão da venda de foto de criança, mas envolve muito mais coisas, né? Esse mundo da pedofilia aí através dessas vendas de fotos e vídeos. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Perfeito. Na verdade, o mundo cibernético ele é avassalador. Né? A maneira como a comunicação chega, ela é repassada, ela é muito avassaladora. Para que vocês entendam, essas PECs, elas funcionam em programas, plataformas, né, que pagam em dólar, em euro, que pagam em real. E fazendo uma pesquisa ao longo dos dias, eu observei que muita gente procura sites estrangeiros porque eles dão um maior lucro. Mas no Brasil tem.
É claro que quando você observa isso, a gente pensa assim, ah, não, mas só o site, uma plataforma. Não, gente. Como foi colocado há pouco, eu queria frisar muito bem, Instagram, você vai encontrar isso. Você vai encontrar isso no Telegram, como já foi colocado aqui. Você vai encontrar no Twitter. Você vai encontrar no WhatsApp. Você vai pesquisar na aba do Google, você vai encontrar. Fazendo uma pesquisa, eu encontrei muitas pessoas ensinando como utilizar os packs. Ensinando inclusive a como você fazer as packs dos nudes. Obviamente, como eu falei no início, um adulto ele tem a sua maturidade de pensar que aquilo não é coerente. Embora há quem faça, quer que se respeite, mas quando você parte o âmbito da pornografia infantil para crianças e adolescentes, nós estamos falando em uma área, eu poderia falar, sensível, porque nós estamos trabalhando com vidas em desenvolvimento. E na maioria das vezes, vidas sem qualquer discernimento do certo ou errado, diga-se de passagem. Porque nós temos adolescentes que são piores do que criança na sua infantilidade. Mas o mundo cibernético está aberto a todo mundo. Então a gente sabe que um Facebook, ele tem regras para maiores de 18 anos, Instagram. Só que, infelizmente, essas regras elas são burladas. Então, as packs também não seriam diferentes. Eu comentei isso em casa ontem, falando assim, hoje não tanto, porque as identidades são digitais. Mas antigamente você pegava a identidade antiga e tirava foto. E colocava a foto lá como você queria. E hoje, com essa modernidade, os hackers, pessoas que são bem inteiradas desse mundo, facilmente vão fazer com que você tenha a possibilidade de entrar. Aí agora sim, nós temos a criança e o adolescente que tem contato com o mundo das pets, que sabem disso. Você coloca lá no YouTube hoje uma influencer, por uma questão ética, eu não vou falar o nome aqui, dizia assim, se você está aqui, criança, adolescente, finge que não vê, você escuta, mas deixa o like. Ela está ouvindo aquilo, está presente ali. É óbvio que, quando ela diz, você menor de 18 anos, ela já abriu o precipício assim, opa, então é algo interessante. Eu vou ficar por aqui. Claro. Você começa a abrir espaço para que ela venha conhecer esse mundo. Então, a pornografia em si, para crianças e adolescentes, ela é crime no Brasil. Ela é crime. Deixar isso bem claro. E lá na frente, com um pouco mais do decorrer da conversa, a gente vai poder detalhar um pouco isso. Mas eu quero falar para vocês o perigo, quem está aqui, quem é pai, quem é mãe, pelo amor de Deus, fiquem atentos sobre a responsabilidade que há em vocês para estar monitorando. Adolescente e criança precisa ter monitoramento dos seus responsáveis. Não jogue essa atribuição para outras pessoas. Essa atribuição é sua, pai e mãe. Também você, jovem, não se dê o desfrute de ser descontrolado. Você precisa ter o autocontrole, você precisa ter o discernimento daquilo que é bom e que é ruim, daquilo que a gente conhece biblicamente, quem é cristão que está aqui, mas também quem não é cristão que também está acompanhando o senso do que é certo e do que é errado. Então, quando a diaconisa fala do perigo que tem do outro lado, você imagine que tão somente um cara que se masturba ou que tem fantasias eróticas com o seu pé, ele também se masturba e tem fantasias eróticas com recém-nascidos, com bebês, com crianças, que na maioria das vezes, inocentemente, estão levando suas fotos ou publicando suas fotos e tem um hacker, tem alguém que está sistematizando, organizando aquelas fotos e distribuindo, vendendo. O pedófilo ele tem prazer na criança. Criança, gente. Se ele puder, estrupa uma criança recém-nascida. Se ele puder, ele vai fazer o que ele faria com a mulher. E a gente sabe, eu até brinco muito, a gente sabe que quando um casal, ao casar e ir para a lua de mel, uma moça que é virgem, um rapaz que é virgem, na primeira noite de núpcias, eles não sentem a alegria inicial, sentem dor. É fato isso. Você imagine isso na realidade de uma criança que é abusada sexualmente.
Mas ele assim, mas irmão Tiago, a gente está falando da questão física. Aí a gente se engana, porque esse mundo abre portas para os encontros físicos. E é o que a diaconisa comentou no início lá. Esse mundo abre portas para a prostituição. E nem sempre a prostituição é pela internet. Porque aí os perigos seriam mínimos. Eles são físicos. Então, nesse âmbito infanto-juvenil, crianças e adolescentes estão entrando nesses programas, inicialmente mostrando o pezinho, dá dinheiro, dá $5, $10, $20. E aí o sistema dessa corrupção, desse mar negro de coisas, começa a mostrar o seguinte, olha, se mostrar o seio, dá mais dinheiro. Se mostrar a vagina, dá mais dinheiro. Se você faz um vídeo erótico, isso dá mais dinheiro. E a adolescente, por si só, ela se sente atraída a ganhar dinheiro fácil. Infelizmente, a facilidade, ela traz consigo consequências que podem ser irremediáveis. Então, nesse âmbito, vamos fazer esse primeiro alerta, né, que é uma das pautas aqui, que seguindo o nosso cronograma, né, desse alerta, chamar a atenção dos pais, né, sobre esse comportamento dos filhos na rede social. Olhar, você não está invadindo privacidade, não. Privacidade eu tenho quando eu tenho 18 anos de idade. Quando eu sou criança, adolescente, pai não invade privacidade, não. Eu diria mais, Thiago, privacidade a gente tem quando a gente está morando na nossa própria casa. Quando a gente está morando na casa dos outros, quando a gente está morando na casa do pai e da mãe da gente, a nossa privacidade ela ainda não é 100%, porque a gente ainda deve satisfação do que a gente está fazendo debaixo do teto dos nossos pais. Então, Perfeito. assim, os caras de pau que ainda tá aí com 20 e poucos anos, 30 anos morando na casa do pai e da mãe, então você tem que tomar vergonha na sua cara e tentar raciocinar que você ainda depende deles. Você ainda está debaixo da autoridade deles ali, você pode ser de maior de idade, mas você ainda está debaixo da autoridade deles, você mora na casa deles, então você deve satisfação para eles, sim, senhor. Agora, eu queria dizer para vocês, dentro dessa fala toda aqui, nossa, eu sei que é chato, não é assunto agradável de falar. Eu gostaria de falar com vocês só coisas agradáveis, trazer temas aqui que fossem só, nossa, né, que fosse só gostoso da gente ouvir, que a gente trouxesse aqui só louvor e oração. Inclusive, a gente ora muito e canta muito e ora muito antes da gente entrar aqui. Porque eu sei que os meus companheiros também fazem isso. São pessoas de Deus. Profissionais, mas também são pessoas de Deus que buscam a Deus. Porque antes da gente falar isso aqui para vocês, a gente abrir o coração com vocês, a gente já teve essas conversas em casa. A gente tem esse tipo de conversa. Eu tenho filho adolescente, tenho menino adolescente na minha casa. Tenho um filho adulto que já tem a filhinha dele. Então, eu tenho sobrinhos, eu tenho sobrinhas, entende? Então, a nossa preocupação é, de modo geral, com as meninas e meninos das nossas igrejas, das nossas famílias, gente. A gente já sabe que o mundo cibernético, que a internet, tem um monte de coisa ruim, mas é como eu sempre falei, eu falo em vários lugares onde eu vou, que o problema não é a internet. O problema é quem está atrás dela com o dedinho ali, que não resiste clicar nas coisas que não deve. Exato. O problema em si é que nem a gente demonizava a televisão. Antigamente o problema era a televisão dentro da nossa casa. Só que o controle remoto, quem age lá, quem, entendeu, aciona a técnica, quem clica, é você, meu irmão, é você, minha amiga. Tá entendendo? Então o problema é quem está atrás do aparelho. Você entende? Porque a internet pode ser usada para muita coisa boa, como essa live, por exemplo. Como muitas coisas boas que a gente tem visto por aí. Só que, infelizmente, se a gente usar para o lado mal, também tem muita gente que usa para o lado mal. Eu estava vendo uma matéria, foi inclusive a Vani que me mandou, acho que o Thiago já assistiu, uma matéria muito boa, eu vou deixar o link dela do YouTube lá na bio, vou deixar para você assistir depois de sair da live. Você vai lá assistir essa matéria, tá? Uma matéria que foi feita falando sobre essa questão dos pets. Justamente, bem inteirado assim, me assusta muito, porque assim, o menino de 18 anos foi preso, porque a polícia deu em cima descobriu onde ele morava, foi preso, a mãe quase desmaiando, porque ela não tinha noção do que o filho estava fazendo dentro do quarto. Encontraram no computador, no celular dele, milhares de fotos, centenas de vídeos pornográficos que ele estava vendendo. E quem ajudava ele a negociar tudo isso é um adolescente.
Tá entendendo? Então, tem meninos de 18, 19 anos que ensinam adolescentes a ganhar dinheiro com isso. Tem meninas que fazem a venda, que mandam as fotos para essa galera, para esses meninos e tal, os aliciadores, vamos chamar assim, não recebem o dinheiro de volta. Uma dessas meninas, quando completou 18 anos, saiu de casa, a mãe não sabe para onde foi parar. A mãe não sabe onde ela tá, porque ela não dá mais satisfação. Assim que a mãe descobriu que ela estava fazendo isso, a mãe falou, não pode fazer isso. Quando ela completou 18, ela sumiu de casa. Porque ela viu um meio fácil de ganhar dinheiro, porque ela, depois da venda das fotos e dos pequenos videozinhos, ela começou a marcar encontro. Óbvio, paga mais. Depois que você entra nisso, muito difícil sair, gente. E eu quero que você entenda, que você preste atenção nos perigos aí na tua igreja, aí na tua família. Conversar sobre o assunto, alertar aí dentro da tua família, da tua igreja. Faz uma roda, faz um grupo de PG, não tem o PG aí dos jovens? Conversa sobre isso. A gente vai ter que falar francamente, falar abertamente sobre o assunto. É desagradável? É desagradável. É sujo, machuca a gente, sim. Porque a gente queria viver só o lado bom das coisas. Mas a vida, o mundo não é assim. E é O para mundo já é ser maligno que a agradável. gente ainda está vivendo aqui, né? É Oi, para ser Dani. desagradável, né, Andréia? É para ser, É porque se desagradável. for É agradável, desagradável. né? Tá todo mundo aí na onda, é para ser realmente desagradável. E por isso que a gente também não fala, a gente não está peneirando, né? Por isso que a gente está falando abertamente mesmo, a gente está expressando, porque assim, nós estamos falando acerca de um assunto que eles estão tendo contato diretamente. Então, quando a gente fala aqui de mostrar o seio, né, eles estão vendo isso, né? Quando a gente está falando aqui sobre fotos, né, do bumbum, da vagina, eles estão vendo isso, eles estão fazendo lá no banheiro, tirando as fotos, enviando, né? Então, é chocante o tema, é chocante o assunto, mas é muito importante, porque tem muita mãe, tem muitos responsáveis que não fazem a mínima ideia de que seus filhos, seus sobrinhos, seus netos estão dentro dessa realidade. E aí, como a Andrea fala, a gente chama a atenção porque dentro das nossas igrejas, está acontecendo. Meninas das nossas igrejas que estão entrando nessa, né? Se você vicia nisso, né? Nesse ganhar dinheiro fácil, nessa estrada simples, nessa estrada fácil, dificilmente você vai querer sair disso e vai fazer como essa menina de 18 anos, né? Que quando completou a maioridade foi embora porque ela não queria ser atrapalhada, né? Pela mãe, a mãe se tornou uma pedra de tropeço no caminho dela, né? Então, e aí eu quero chamar a atenção também, Andréia, para o comportamento. Os pais prestarem atenção nisso, né? A gente observou nessa reportagem que algumas mães perceberam que suas filhas mudaram o comportamento, mas elas não sabiam por quê. Não, eu percebi que ela ficava mais tempo dentro do quarto, eu percebi, né, que ela estava começando a se isolar, mas não sabia o que ela estava fazendo, né? E quando a pessoa chega lá, quando o repórter, né, ele abre esse leque para a mãe, ela fica assustadíssima. Meu Deus, então era isso que estava acontecendo com ela, isso que está acontecendo com ela. Algumas mães que pegaram situações meio, né, suspeitas, a menina toda maquiada, meia-noite, 1 hora da manhã, né, toda maquiada lá e tudo, e a mãe perguntando, mas uai, por quê? Ah, porque eu vou na festa com fulano, porque eu cheguei da festa com cicrano e tal, né? E era mentira, na verdade, ela estava ali toda arrumada porque ia dançar para um árabe, porque ia tirar foto, porque ia aparecer em vídeo, né? Porque ia ganhar o dinheirinho fácil, né? Então, é importante, pai, mãe, responsável, que você observe o comportamento da sua criança, o comportamento do seu adolescente. Todo Eu até ia comportamento perguntar para o é uma Thiago coisa, sobre né? isso, né? Dentro Sim. disso, Thiago, imagina só, né? Aí ficou um alerta, você que vê muito dessas coisas, em relação ao próprio comportamento. Então, vamos dizer assim, poxa, o jovem, o adolescente, normalmente ele não trabalha, né? Ou ele ganha uma graninha ali dos pais, tá, uma mesadinha, ou não tem mesmo essas coisas, né? Mas aí, de repente, ele começa a comprar algumas coisinhas, começa a aparecer com algumas coisas dentro de casa.
Ele tem que ter, ou ele ganhou de algum lugar, de alguém, ou ele comprou, mas, poxa, o pai e a mãe vai falar assim, mas de onde você arrumou isso? Normalmente eles vão mentir, né? Vão contar uma história. Mas aí você tem que prestar atenção, né? Nessas histórias que eles estão contando e começar a investigar, não é verdade? Dá umas dicas aqui, como é que... Porque, Existe esse olhar de examinação. É triste dizer aqui nessa live, mas infelizmente nós estamos em uma sociedade onde os pais não conhecem seus filhos. E que infelizmente o amor, isso é bíblico, o amor de muitos esfriariam, e é verdade. E o que acontece muito hoje é justamente os pais não conhecerem seus filhos. E quando eles não conhecem a rotina dos seus filhos, qualquer coisa é natural. Mas o pai que tem responsabilidade, ele vai sempre estar de olho atento naquilo que não é normal. Porque a gente não pode encarar isso como normal. A gente tem um todo da sociedade, a gente tem cristãos que dizem, isso é normal. Não é normal. Isso fere princípios bíblicos. Nos achem caretas ou não. A gente não está aqui querendo ser melhor do que ninguém. A gente não quer ter o ar da hipocrisia. Mas o que a gente quer aqui é mostrar que existe uma necessidade, uma preocupação com essa nova juventude, com essa galera, com essa criançada que está vindo aí, que pega o telefone para assistir lá uma Peppa Pig, um desenhozinho, e do nada aparece um anúncio. Ou quando vai pesquisar na barra do Google, com um computador cheio de vírus, no telefone celular, entra em um site que faz com que ele vá olhar escondido, que ele fica ali quietinho olhando aquilo, que ele traga uma certa atenção. E o pai, como eu disse no início, filho tem sem telefone? Pega. Olha o telefone durante o dia. Vai lá, avalia. O que é que ele está vendo? Está falando com quem? Quem é essa pessoa aqui? De onde você conhece ele? Não é do nosso hall de amizades. De onde você conheceu essa pessoa? Chegou dinheiro em casa. Por que está chegando com esse dinheiro em casa? Você precisa começar a conhecer quem está dentro de casa com você. Então, quando a gente começa a ver essa mudança de comportamento, eu queria me somar à fala da Ivani, vou tratá-la como uma jovem aqui entre a gente, diaconisa, né? A diaconisa Ivani, mas a irmã Ivani, não só a questão de se retrair num quarto escondido durante a noite, mas uma criança ou adolescente que se envolve no meio de uma sexualidade precoce, ela começa a dar indícios dessa sexualidade. Falas, comportamentos, ações que antes você não via. Então você começa a perceber que algo está fora do normal, porque aquele adolescente ou aquela criança não tinha esse comportamento, esse afloramento sexual que não era para chegar agora. Era para chegar lá na frente. Era para ser discutido lá na frente. É óbvio que os pais e mães precisam sim dialogar com seus filhos, tratar de assuntos, serem claros, mas tem coisas que tem que vir com calma. E é por isso que é importante você conhecer seu filho. Por quê? Porque se você não explicar para ele como funciona, o mundo vai explicar. E o mundo não explica dizendo que é errado. O mundo explica dizendo que é legal. Te convida. É normal. Então, uma irmã até colocou aqui no início, dizendo assim, na parte dos comentários, ela falando assim, algumas séries já incentivam isso, que foi o que a diaconisa falou lá no início. Incentivam, romantizam isso. Romantizam isso tudo. Então, nós estamos numa sociedade que diz assim, casar virgem, que mico, como vocês são, né? Mandar um nudes, um adolescente manda um nudes pro outro. O que é que tem? E aí o que acontece? Tá. O corpo e as regras, né? Né? Essa ideia de que tudo é normal, que se banalizou tudo. Então a gente tem esse princípio, e o que é que acontece? Além dessas mudanças de comportamento, é interessante também ver o seguinte. Foi feita uma fala no início pela Andréia, pela própria diaconisa Ivani também. A pandemia aflorou a movimentação no mundo cibernético. Quando a pandemia, de fato, ela precisou que nós nos isolássemos, eu não sei se vocês perceberam, mas a internet ela caiu muito.
enfraqueceu, oscilou, porque era muita gente mexendo ao mesmo tempo. Ok, onde é que eu quero chegar com isso? Muitas pessoas se desempregaram. Muitas pessoas começaram a passar necessidade. E algumas dessas situações fizeram com que pessoas buscassem esse caminho para trazer sustento para sua casa. Lembramos, um adulto ele é dono das suas próprias regras. Mas eu não posso deixar também de colocar aqui que dentro desse contexto existe a exploração sexual de crianças e adolescentes. Porque quando eu produzo um conteúdo inapropriado de crianças e adolescentes, eu estou explorando o corpo daquela criança para um fim lucrativo, que seja na PEC. Ou seja, eu organizo um pacote em cima daquela criança e daquela adolescente. Ou seja, eu estou explorando sexualmente aquela criança ou adolescente e fazendo com que, através do corpo dela, das partes do corpo dela, eu tenho um fim lucrativo. A exploração sexual também está presente aí, dentro desse sistema. E aí a gente acaba achando o seguinte: ah, mas eu dei R$10 para aquela jovem. Ele ganhou 100, 200, 300, né? Ou seja, lá em cima daquela pessoa. E aí o que acontece muito hoje é que chega em conselhos tutelares, delegacias. Mãe, minha foto foi divulgada. Vazou num grupo de WhatsApp, Telegram, e agora o que é que eu faço? Não se esqueça, algumas informações que você coloca em rede social, nós temos um mundo de hackers. Os caras são ninjas, expert. Assim como a Polícia Federal consegue pegar pedófilos, pessoas que trabalham com exploração, abusadores, você tem os hackers que conseguem sistematizar tudo muito rapidamente e pega. Em questão de segundos, sua vida está exposta como um livro aberto para todo mundo. Verdade. E aí onde a gente falou lá no início, olha como é difícil chegar agora para um jovem. Um irmão também colocou aqui, não só mulheres não, homens também. Homens também, né? E dizer assim, olha, irmão, pastor, eu me envolvi numa situação aí e vazou em grupo de WhatsApp, eu estou exposto aí, preciso procurar a delegacia para poder tentar ver se eu consigo reverter isso. Então, assim, dói na alma, porque isso traz consequências também psicológicas que são muitas das vezes para a vida toda, como foi colocado pelo diaconisa. A gente tem muitas meninas e meninos que estão fragilizados porque inicialmente foram conhecer o desconhecido e entrar em um abismo que até hoje estão tentando sair dele. Então, eu quero finalizar essa fala aqui e passar para uma de vocês duas, mas falando sobre essa questão, né, que assolou muito a pandemia, a falta de emprego, conflitos familiares, desobediência, eu vou lá, eu entro, eu faço, desilusões amorosas, vou provocar ciúme, estou desiludida, então vou buscar esse caminho aqui mesmo, não me resta mais nada. A palavra também aqui hoje é valorização de si próprio. E ainda acrescento aí, né, Andréa? Ainda acrescento também o nível, né, o crescimento de ansiedade, né, de jovens ansiosos. Automutilação. Né, automutilação. E aí, mas isso daí é um caminho também que leva... É sim, né? Olha só como quando a gente começou falando desde lá do início, né? Algo que parece inocente, olha só até onde leva. A gente já entrou aqui num mundo muito obscuro, né? Quantas voltas a gente já deu aqui por esse mundo negro de tantos absurdos que acabam acontecendo. Então, cresce sim o número de adolescentes com ansiedade, com depressão, né? Porque estão frustrados, estão decepcionados, não conseguem ter uma identidade própria, né? Porque ela começou a
expor, né? Então, a exposição de si, a exposição do corpo, o julgamento das pessoas, do seu corpo, né? Então, às vezes, está lá suas fotos, seus vídeos, tem um baixo número, né, de downloads, né, uma baixa venda, então a gente começa a se desvalorizar, né? E aí a pessoa começa a se decepcionar, a se frustrar, e daqui a pouco, né, a gente vê um monte de adolescentes, de jovens que estão com doenças mentais por causa de situações como essa. Eu gostaria de responder aqui a pergunta do Davi Cris. Ele perguntou assim, olha, a falta de reconhecimento em casa traz a necessidade dessa busca de ser alguém fora? É uma pergunta muito interessante, né? Obviamente que a falta de um cuidado, de um reconhecimento, de atenção, faz com que jovens e adolescentes busquem outros meios de ser reconhecidos, né? E aí a gente chama mais uma vez a atenção para os pais, né? Como você lida na sua relação com seus filhos? Se você que é responsável, né, pela criança, pelo adolescente, que tipo de relacionamento você tem tido com eles? Como é essa proximidade? É lógico que você precisa manter a sua postura de pai, sua postura de mãe, né? Porque você não é o amigo, isso é importante de se dizer, né? Você não é o amiguinho de confidência, né? O meu melhor amigo. Não, você é pai, você é mãe, você é responsável por essa criança, por esse adolescente. Então, o princípio do cuidado, da proteção, do carinho, do afeto, do amor, está dentro de casa, é responsabilidade sua, é responsabilidade de vocês. Então, se essa criança, esse adolescente, ele não consegue encontrar esse aconchego em casa, essa proteção em casa, a ausência fala mais alto, né? E nós não estamos aqui falando sobre o fato de você trabalhar fora ou não, nós estamos falando sobre a qualidade de tempo que você tem com seu filho, sobre a qualidade dos momentos, sobre a qualidade do relacionamento que você tem. Então, se falta para ele, né, esse reconhecimento de que ele é especial para você, de que ele é uma pessoa importante para você, né, que independente de quem ele seja, de como ele seja, da cor dos seus cabelos, da cor dos seus olhos, do seu tamanho, se é magrinho, se é gordinho, independente disso, você o ama, né? Então, se ele tem essa consciência, ele tem consciência da identidade que ele tem. E a identidade, né, ter consciência da identidade é um fator muito forte para evitar que crianças e adolescentes acabem caindo nessas armadilhas, né? Então, sim, Davi, com certeza, a falta desse reconhecimento dentro de casa pode ser também um caminho, né? Uma forma aí desses adolescentes buscarem um reconhecimento lá fora. Claro que nesse sentido que a gente está falando aqui, o interesse é muito mais por uma questão financeira, né? O interesse é muito mais a questão da facilidade, o ganho fácil, a cobiça, a avareza, são os sentimentos que mais permeiam aí esse mundo, né? Essa onda das PECs, né? Então, mas sim, com certeza, respondendo aí a sua pergunta, tem algumas situações podem estar relacionadas a isso sim, né? E dentro do que o Tiago falou sobre questões psicológicas, né? Que a gente falou lá atrás, que a gente ia falar um pouquinho. Quando a gente entra numa terapia de grupo, por exemplo, e a gente começa a conversar, né, e dar essa vazão para que as pessoas falem, muitas coisas que elas expressam estão relacionadas a decisões que tomaram lá na adolescência, situações que aconteceram lá na infância e que hoje elas sofrem, né, situações que muitas não conseguem mais sair, que por mais que façam terapias não vai ter mais cura, né, existe um equilíbrio dentro de algumas doenças mentais, psicológicas geradas por situações como essas. A exposição da sexualidade é um fator, nossa, devastador, né, para gerar doenças psicológicas, doenças mentais, é devastador. E muitas situações que a gente consegue trazer um equilíbrio, a gente consegue fazer com que essa pessoa consiga conviver com os sentimentos que ela tem sobre ela mesma, sobre o mundo, a forma de ver a família, a forma de ver sexualidade, a forma de ver relacionamentos de amizade, de liderança, né, com o outro, mas tem muitas situações que não conseguem ter cura
cura de fato, né? Então, as situações, se hoje nossos jovens, nossas crianças, adolescentes estão passando por esse tipo de exposição, isso com certeza vão acarretar em questões psicológicas, doenças mentais, e lá na frente vão sofrer, sim, algumas consequências que podem ser revertidas ou não, né? Então, a gente deixa esse alerta também aí, Andréa. Ótimo. Tem uma pergunta aqui, que é uma das últimas que colocaram aqui. Eu acho que talvez ela saia um pouco do tema principal, mas como a gente falou dessa questão emocional, acho que talvez a Vanité já tenha dado uma pincelada, que é essa questão da falta de reconhecimento da família, né, dos pais, da família no modo geral, tal. Se isso também pode causar a tal da eu não sei se é isso que ele quis dizer, tá? Dependência. Olha, pelo contrário, né? Pelo contrário, na realidade, a falta de reconhecimento traz uma dependência emocional, né? A pessoa, ela se torna dependente de outro. Por exemplo, quando ela começa a se relacionar, seja um relacionamento de amizade com uma pessoa que ela acabe adquirindo uma admiração, né, uma confiança, o risco que tem é dela se tornar dependente emocional dessa pessoa. Por isso, muitas mulheres sofrem com relacionamentos abusivos. Né? Isso, né? Exatamente porque a ausência do afeto, a ausência da afetividade em casa faz com que ela busque essa afetividade em outra pessoa. Como ela não cresceu com essa afetividade, ela não sabe os limites, ela não tem controle, ela não tem domínio, então ela se lança de uma vez, né, nos braços desse outro mundo, dessa outra pessoa, e ela se lança na intenção de ser cuidada, de ser protegida, de ser amada, e ela se entrega completamente, né? Então ela acaba se entregando a relacionamentos abusivos, a violência, né? Aí entra muitas outras coisas, que aí entra a violência doméstica, aí entra muitas outras coisas, né? Mas é o contrário, viu? Em vez de causar a independência, causa dependência. O que causa independência emocional é a inteligência emocional. A independência emocional está relacionada ao fato de você saber lidar com as suas emoções, saber lidar com situações de conflito, com situações difíceis, né? Lidar com problemas e você conseguir ter domínio, conseguir ter limites e saber a hora certa de fazer, a hora certa de parar, a hora certa de falar, a hora certa de se calar, né? Então, a independência emocional te dá liberdade com responsabilidade. É diferente da dependência emocional, ok? É por isso que eu acho importante o tema ser debatido aqui hoje. Porque eu acho muito que a igreja tem que participar disso. Sim. A igreja não pode se fechar hoje. A gente não pode ser, vou usar uma palavra do dia a dia, a gente não pode ser antiquado mais. Verdade. Porque nós vamos receber pessoas que estão vindo fragilizadas das PECs. Das PACs, perdão. Pessoas que foram expostas e que vão querer encontrar na igreja um refúgio. Eu separei um texto lá deixa eu ver se eu gosto sempre de anotar aqui. Eu separei um texto lá de Tiago 1:27, que ele fala que a verdadeira religião está focada em ajudar órfãos, viúvas e tal, o senso da justiça social. Mas ele está assim, mas só é órfãos? Não, é geral. É a criança violentada, o adolescente violentado, aquela pessoa que foi exposta lá na PEX, que quer mudar de vida, diz assim, eu preciso me encontrar com Jesus. Eu preciso mudar a minha vida com Jesus. E a igreja tem que romper protocolos de preconceito, de imaturidade, porque a gente ainda encontra muito isso. É bom pontuar aqui, nós encontramos muitas pedras e obstáculos, às vezes, em igrejas de modo geral, que criam bloqueios para receber os doentes. Então eu gosto muito de falar sobre justiça social, porque eu acredito que nós rompemos com esse silêncio também. Eu falo muito sobre reforma protestante. E quem realmente entender o que significa reforma protestante, vai entender o quanto... Eu não estou falando nem mais de religião. Eu estou falando de ganhar
uma condição de se expor, de falar, de ser ouvido, sabe? Então, assim, que todos nós que estamos aqui hoje, jovens, irmãos, irmãs, líderes, pastores, porque aqui tem pastores, que a gente possa fortalecer. E uma fala muito importante que a Andrea colocou lá no início: não vamos colocar a culpa toda no demônio. Nem tudo é demônio. O demônio se apropria da situação, mas nem sempre é demônio. Às vezes lá no início faltou um pai, faltou uma mãe, faltou um amor, faltou carinho, e o obstáculo veio, o precipício se abriu, o inimigo disse: agora eu pego. Então a gente acaba querendo responsabilizar o inimigo das nossas almas pelas atitudes e responsabilidades que são nossas. Então, quando a Diaconisa Ivani convidou, eu achei super bacana falar sobre um tema como esse, que envolve tantas temáticas, mas principalmente assim, a nossa igreja cada dia está linda, ela está avançando, ela está sendo tecnológica, ela está chegando a outras pessoas, está chegando a outros jovens, para dizer assim: olha, a igreja está aqui para acolher vocês, para mostrar para vocês que vocês lá puderam ter fracassado, vocês se decepcionaram, mas em Jesus há um recomeço na vida de cada um. Quem sabe muitos que estão aqui podem ter passado por situações semelhantes. Estão vendo hoje, nesse momento, uma oportunidade de recomeçar, de sair das ideias, de se expor, de se trazer a uma necessidade de achar que a nudez é importante, de dizer assim: hoje eu tenho uma vergonha de mim, mas Jesus está me recebendo para mudar essa história. Amém. Quem sabe muitas pessoas não tiveram essa oportunidade de ouvir Jesus, de ouvir falar sobre Jesus. Não tiveram a live do Garotas da Promessa. Não tiveram um psicólogo, psicanalista, um assistente social, um conselheiro tutelar. Muitos perderam suas vidas. Mas eu acredito que nós estamos aqui hoje, nessa live, para fazer a diferença. Me perdoe se eu sair um pouco do foco, mas precisava muito falar isso. A gente faz sempre isso, né, Maria? A gente dá aquela dessa, que nós somos do reteté, meu filho. Eita! A gente fala uns negócios aqui, mas nós somos do reteté, temos Jesus no nosso coração, Espírito Santo, todinho dos nossos lados, nós somos desse também, meu filho. Eita, nós gostamos disso. Nós gostamos disso. Eu acredito muito nisso, sim. Eu acho que nada é por acaso, tudo tem propósito. Deus, inclusive a gente falou disso numa das gravações que a gente fez nesse domingo, do sentido da vida. Vocês vão ver aí pra frente no próximo mês sobre isso. Que a gente encontra sentido na vida quando Deus começa a agir, começa realmente a realizar os propósitos dele na nossa vida. Então, se você passou por alguma situação constrangedora, ameaçadora, perigosa, em relação a qualquer coisa relacionada a isso, abuso, assédio, violência verbal, emocional, física, ameaça, seja o que for, convite para poder participar desse tipo de ação do PEX, ou qualquer outra que seja, foge, mano. Foge, garota. Foge, rapaz. Foge, menino. Foge, adulto. Foge, mulher. Porque é um caminho muitas vezes sem volta. Deus queira que muitos desses consigam voltar atrás, consigam retroceder, consigam pensar de novo na moral, no que Deus quer das nossas vidas, o que a gente pode fazer muito mais se Deus estiver conosco, mas para Deus estar conosco, a gente tem que estar como se fosse, sabe, aquele vaso que a gente esvazia, tira toda aquela, limpa esse vaso, lava esse vaso, tira toda a impureza desse vaso, para que o Espírito Santo de Deus possa derramar nesse vaso o óleo da unção. Que aí vem, então, o que Deus quer na nossa vida. Que Ele possa preencher isso. Mas a gente tem que estar disposto. A gente precisa Deus deixar fazer isso. Mas a gente precisa, antes, tomar uma atitude de retroceder, dar um passinho para trás e começar de novo. Muitas vezes você vai falar assim: nossa, mas eu vou perder. Nossa, mas eu vou perder dinheiro. Eu vou perder esses contatos. Eu vou perder isso. Não, você não vai perder nada. Porque muitas vezes a gente tem que perder para a gente ganhar. A gente perde aqui, mas a gente vai ganhar salvação. É vida eterna. A gente tá falando de vida eterna, mano. A gente tá falando de vida eterna, garota. Tá entendendo? A gente não tá falando de uma vida que o nosso corpo, ele não tem valor. Ele não tem valor. Quando eu falo assim, não é que ele tem um valor específico. Nós somos comprados, lavados pelo sangue de Jesus.
Não é 10, 50 reais, 60 reais que vai nos comprar, não. Exatamente, A gente exatamente. conhece pessoas que estão envolvidas nisso, como foi colocado em todas as nossas falas, de todas aqui, meramente por uma questão socioeconômica. Então, se você conhece alguém que está passando necessidade, tenta ajudar essa pessoa. Não é só Verdade, Thiago. orar, falar para ela, ajuda. É o alimento, é indicar para o emprego, é fazer, como foi colocado, sei lá, pequenos grupos, dialogar. Vamos lá, vamos ajudar, a gente pode fazer a diferença. Ah, eu estou sabendo de crianças. Então, vamos tentar buscar ajuda profissional e espiritual para tentar libertar essas pessoas. Eu me deparo muito com pessoas assim, mas não está acontecendo comigo. Então deixa para lá, né? Então Ah, assim, vai esperar acontecer com você primeiro, para depois você se sensibilizar pela dor do outro. Nós precisamos nos sensibilizar pela dor do outro. Entender que muitas das vezes ninguém está fazendo aquilo só porque quer, né? Mas porque, infelizmente, necessidade. dificuldades, situações, infelizmente motivaram. Quem sabe até, infelizmente, pessoas da igreja, né? Sim. Pessoas da igreja. Mas eu acho que dá para a gente pensar aí a médio e longo prazo em muitas estratégias sobre essa questão, né? E eu volto só assim a frisar, como eu trabalho nessa área, me preocupa muito ainda esse mundo cibernético. Em 2020, só a título de informação, uma pesquisa mostrou que o Brasil aqui, os direitos humanos, diz que 100, em relação a questões envolvendo crimes com internet, fotos, vídeos, ele estava em quinto lugar no ranking. As denúncias que chegavam, diz que 100, quinto lugar. Vídeos, fotos e etc, etc. Quinto lugar, ou seja, de muitas e muitas coisas, ou seja, de muitas crianças, muitos adolescentes, muitos jovens. E por que eu falo isso? Porque se a gente conseguir trabalhar a criança e adolescente agora, o que a Ivani falou, a gente vai ter um problema lá na frente. A gente não vai chegar com alguém ferida lá na frente. Quem trabalhou o problema, agora. A dificuldade, agora. Então, isso é muito importante. Eu me preocupo muito com crianças e com adolescentes, a experiência do meu trabalho dia a dia. Sim. Porque é triste você muitas vezes ver que pais e mães não têm o mínimo de ligança com quem está, com quem fez. E pasmem vocês, de muitas vezes assim, foi abusada porque quis. Crianças, muitas das vezes. Então, o tio lá da internet, que está do outro lado, ele só quer isso. Manda foto do pipi, do bumbum, né? Não tem nada não. E aí você vai tentando ver algumas... E eu queria deixar algo bem interessante. Olha o histórico de pesquisa dos seus filhos. Apaga, vai no histórico. Às vezes ele esconde, apagou, vai no histórico. O que é que ele pesquisou, com quem que ele falou, por que que aquelas fotos estão ali na galeria. Porque aí a gente vai começar a conhecer um pouco mais. Agora, claro, o que é que eu oriento aqui? Com respeito, tranquilidade é importante e diálogo. Isso tudo é importante para que você crie respeito e afinidade em um grupo familiar. Calma, tranquilidade, diálogo. Porque se a gente tiver isso, a gente consegue avançar, né? Enfim, vou passar a palavra porque é um assunto que eu gosto muito, se deixar eu vou acabar. Mas vamos lá. Não, e é Entendo. muita coisa, né, Tiago? É muita coisa. Na Muita coisa. verdade, muitas outras lives esse assunto aí do mundo cibernético, né? É verdade. Eu até vou deixar já pré-agendado aí com a Vani, com o Thiago, depois que a gente terminar essa, para a gente engajar, já engatar, aliás, uma próxima com um tema também meio dentro disso também, voltado para essa área cibernética, porque a gente tem outros temas que envolvem também a juventude, criança, adolescente, que também é o nosso público. Você vê assim, por exemplo, quando a gente vai para um evento de Ministério Jovem, a gente já tem participantes lá a partir dos 10, 11 anos, a galerinha já tá lá, entendeu? Eles já estão lá junto louvando, eles já estão lá junto participando de teatro, eles estão dançando, eles estão lá pulando junto. Então, quer dizer, também é um público. E o nosso leque é muito gigante, né? Então, começa muito Sim. cedo e vai longe, né? A galera vai longe. Então,
Tem muita coisa para a gente conversar aqui. A gente não vai conseguir falar tudo que a gente queria falar aqui hoje. Eu gostaria muito que você que assistiu com a gente, que esteve aqui o tempo todo conosco, que você indicasse para outras pessoas assistirem também, tá bom? Compartilhe o link para a galera assistir. Coloca lá no grupo, isso só que explica, gente. Essa é uma live que fala sobre PECs, que é venda de fotos e vídeos na internet, que envolve desde fotos do pé, outras partes do corpo, vídeos sensuais e vai longe. Para facilitar, para não ficar só nas nossas palavras aqui, a gente vai deixar o link de uma matéria no Fantástico, se não me falha a memória. Muito boa matéria, não é nova, é uma matéria até razoavelmente antiga, para vocês verem que não é uma novidade, uma coisa assim de ontem que apareceu. Vou deixar o link na bio para você assistir depois com calma, para você ver aonde pode chegar tudo isso, tá? Para não ficar só nas nossas palavras. Então, se você quiser pesquisar mais, tem muita coisa aí também de matéria que você pode acessar. Tem muito material. É só você querer pesquisar um pouco mais. Que Deus nos ajude a gente continuar levando para essa galera conteúdo de qualidade, relevante. Se você tem vontade de ouvir outros temas, coloca lá no comentário. E os comentários aqui da live, eles não ficam salvos, vocês estão ligados, né? Quando a gente baixar o vídeo, que ele ficar gravado lá, aqui no Instagram, se você colocar os temas que você gostaria de debater ali naquele comentário, a gente consegue acompanhar, porque esses aqui a gente acaba perdendo, vocês sabem. Se você tiver perguntas, pode mandar no direct ou pode deixar no comentário que a gente responde também. Daí eu encaminho para a Vani, encaminho para o Thiago, eles ajudam a gente a responder. Na boa, tá bom? Qualquer contato no direct a gente sempre responde. Todos os contatos. Inclusive depois a gente até passa o número do WhatsApp, a gente conversa depois com mais calma. Fica tranquilo que a gente vai sempre estar junto com vocês para acompanhar. Como a gente disse lá no comecinho, no vídeo primeiro, se vocês quiserem fazer esse tipo de bate-papo fechado, em grupo de Meet, de Zoom, debater algum tema parecido com esse e tal, a galera aqui também está disponível. Vani, Thiago, a gente tem outras pessoas que a gente pode indicar. Pastor Irivelton Ibrahim, eu não sei se ele está aqui ainda, mas ele faz um trabalho excelente sobre sexualidade. Eu faço aula com ele. Vocês vão amar o trabalho que ele faz. É muito legal também. Então, a gente tem várias pessoas disponíveis, dispostas a ajudar. É só você falar, a gente precisa de ajuda para debater tal tema. E a gente vai atrás para ajudar vocês, tá bom? Na boa mesmo, de verdade. Gente, a gente não tem mais tempo. Eu queria deixar aqui para vocês um time para a Vani e para o Thiago para as considerações finais. Não sai daí. Você que está aqui com a gente, não precisa ir embora já. Não precisa já sumir daqui. Calma, rapaz. Deixa eu dar tchau primeiro. Fala aí, Vani, dar suas considerações finais. Bom, eu queria... Vani. Obrigada, cavalheiro. Eu gostaria de agradecer muito, né, a todos que ficaram, compareceram aqui. A gente teve um número muito bom, mas eu tenho certeza que vai alcançar muito mais, né? Compartilhem, é um assunto de extrema importância, você pode compartilhar. Estamos sim aqui à disposição para ajudar, para esclarecer algumas coisas, né? Até o pastor Erivelto colocou lá também, né? Não a independência emocional, mas a codependência, né? Isso mesmo, pastor. E eu quero deixar um texto bíblico aqui para vocês, né? De 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, que diz assim: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, como aqueles que de coração puro invocam o Senhor, né? Então a palavra deixa aqui para você fugir, para você seguir com a fé, a justiça e com aqueles, né? Então ele deixa aqui, olha, existem as pessoas específicas com quem você pode fazer isso. Existem os maus, aqueles que só querem fazer mal, que só querem te usar o seu corpo, sua identidade para lucrar. Mas existem aqueles que de coração puro invocam ao Senhor, né? Assim como nós invocamos a Deus, clamamos ao Senhor por suas vidas, aí do seu lado existem pessoas também que te amam, que se preocupam e que oram por você. Então procure ajuda se você precisar, não só de um profissional, mas procure ajuda do seu pastor, do seu líder de ministério, das pessoas que você sabe que realmente se preocupam com você, com o seu bem-estar e a sua saúde mental e espiritual. E é isso, eu vou ficando por aqui. Deus abençoe a cada um de vocês.
Bom, eu queria agradecer também, só rapidamente frisar, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 241, parte A e parte B, de maneira resumida. Quem vende, quem fornece e quem compra está cometendo crime. Quem sabe em outra oportunidade, falando sobre exploração, abuso sexual, a gente possa detalhar um pouco, mas é crime. Código Penal, Estatuto da Criança e do Adolescente, deixa isso bem claro. Então, se é crime, denuncie. Abre a boca, rompa os protocolos e não silencie. Eu quero muito agradecer a oportunidade, esse primeiro momento aqui com vocês, muito feliz. Pessoas de muitas igrejas aqui, Jabicajaíba, Manilha, Aracaju, Areia Branca, muita gente aqui participando. Pessoas aqui da comunidade Areia Branca, inclusive uma das grandes idealizadoras do SAMU, que é Conceição Mendonça, foi ex-secretária de Saúde do Estado de Sergipe, também estava aqui com a gente, você ainda está aqui com a gente também. Então, assim, maravilha de Deus, um abraço à nossa amiga Conceição Mendonça e a todos que estão aqui. Então, assim, meu muito obrigado, Deus abençoe, foi uma oportunidade de alguma maneira tentar contribuir, e já que me convidando, né, e me colocando à disposição para outras temáticas na área da criança e do adolescente. Então, que Deus abençoe todos, que a gente possa fazer a diferença. E a Ivani já falou um texto bíblico, eu gosto muito de uma frase do Martin Luther King. O que me incomoda não é o grito do sem caráter, do sem escrúpulos, do sem noção. De maneira resumida, ele disse, dos corruptos, o que me incomoda é o silêncio dos bons. Se nós somos os bons dessa geração, vamos quebrar o silêncio. E você que está aí do outro lado, você é canal de Deus para abençoar outras vidas. Você que está aí também e que de repente está afastado dos caminhos do Senhor, Deus te convida a uma reconciliação com Ele. E você que está aqui hoje, que ainda não teve um encontro com Jesus, hoje também é tempo de se reencontrar com Jesus. Não perca tempo. Tem tempo e aproveite o tempo com Jesus. Então, meu muito obrigado. Deus abençoe de coração a Andréia por me receber aqui, a Ivani por confiar no nosso trabalho. Enfim, Deus abençoe a todos que estão participando. Muito bom. Muito bom, eu amei. Obrigada também ao Tom Dias, que acompanhou com a gente, acho que desde o comecinho. O pastor Tom Dias é da nossa equipe do Ministério Jovem Geral, que é outra pessoa também fera, cane pra caramba. E além de ser muito inteligente, é um homem de Deus, muito espiritual também, que sempre ajuda todo mundo aí nas palestras, nos meetings, nos estudos todos. Então é outra pessoa super disposta, né, Vani? Que ajuda muito a gente, muito mesmo. Tiago, foi um prazer enorme te conhecer, participar junto com você. E pode ter certeza que o Nunes também apareceu aí, hein, Andréa? O Tom Nunes também apareceu aqui, meu irmão, Tom Nunes. Também é fera. E ele trabalha em TI. Então é outro cara também que manja aí desses negócios tudo aí, entendeu? Então, quando vocês precisarem, é outra pessoa que também arrasa nesses temas, tá? Gente, não tem mais tempo, pelo amor de Deus. Ai, eu queria ficar aqui a noite inteira conversando com vocês, mas não dá mais. Então, já foi o nosso time. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente. Ficou o tempo todo. Na primeira parte, a gente chegou a 50 pessoas. Passou de 50. Infelizmente, caiu tudo aqui. A gente teve que derrubar a live e começar de novo. Mas eu tenho certeza que o Senhor vai alcançar quem tem que ser alcançado. A gente sempre ora nesse sentido. A gente sabe que Deus faz acontecer as coisas quando a gente não pode, que Ele alcança aquilo que a gente não pode fazer. Com certeza Ele faz. Ele é o Deus do impossível. E como o Thiago disse, ó, se hoje você sentir no seu coração de aceitar Jesus, ó, ajoelha na beiranda da tua cama e faz isso. Não precisa esperar a vigília, não precisa esperar o culto especial, não precisa ficar esperando o sábado chegar para você fazer isso. Faz isso agora. Diz para ele que você ama ele e que ele é o dono da sua vida. Amém? Um beijo para vocês todos. Eu amo vocês muito. Todo mundo, amo todo mundo. Um abraço para vocês. Até a próxima, gente. Tchau, gente. Foi muito bom. Deus abençoe cada um de vocês. Até a próxima. Amém. Até lá. Tchau. Até mais. Estudem o ECA, viu? O que é isso aí, Thiago? É o Estatuto da Criança e do Adolescente. Verdade, estuda aí o Estatuto das Crianças e do Adolescente para você ficar por dentro das coisas que tá relacionado à nossa família. Você não tem filho ainda, mas você tem sobrinho, você tem primo, você tem, entendeu? Você tem tudo o povo aí para você tomar conta. Pode ser doido.
Tchau, gente. Até a próxima, se Deus quiser.